Olá, eu sou Rodrigo de Godoy e esse é o Sapiência Talks, nosso podcast que trará temas de carreira, habilidades do futuro do trabalho, inovação, reskilling e upskilling para você. Olá a todos, mais um episódio do Sapiência Talks. Hoje eu tenho aqui na mesa a Guta Orofino, palestrante, autora, temos diversos títulos Sapiência sobre liderança, inclusive, com ela, que hoje é o nosso tema, né? Liderança e inovação. Bem-vinda, Guta. Obrigada, uma alegria estar aqui muito grande, sempre é uma alegria poder interagir, trocar informação com esse time maravilhoso que prepara tudo com muito carinho para poder levar a vocês o melhor conteúdo. E vamos ao que importa, que é o nosso tema de hoje, sobre liderança e inovação. Vamos começar pelo começo. Vamos lá. O que é inovação? Quando a gente fala de inovação hoje, eu estou falando sobre o quê? Então, tem um assunto muito vasto, né, daquilo que a gente fala sobre a inovação, que é o valor percebido ao cliente. Então, de que forma eu identifico uma necessidade ou uma dor de um grupo de pessoas e trago uma resolução desses problemas de algo que até então não havia sido criado. Então, isso passa por uma série de questões das quais se questiona muito, então isso é melhoria, isso é uma qualidade total, pode também ser. Então, na medida em que a gente identifica uma necessidade explícita de um grupo de pessoas das quais eu consigo e tenho capacidade para poder prover uma solução, eu estou trazendo inovação. Então, isso, do modo geral, nós podemos dizer que essa é a inovação e que está no alcance de todos nós podermos realizar. Inovação, então, é tudo aquilo que, na verdade, é um suporte, uma ferramenta a mais, um caminho, né, para eu conseguir trazer aí novos ares, novas possibilidades e novos caminhos para resolver as minhas questões, aquilo que eu estou buscando atingir, né? Principalmente quando eu foco em resolver um problema. Né? Então, se nós imaginarmos na nossa casa que problemas foram resolvidos, quer seja pela tecnologia ou por um serviço, de uma maneira ou de outra passa por uma inovação. Então, a questão do congelamento de alimentos, que hoje a gente já não percebe mais. Né? Então, hoje nós temos freezers em casa. Não existia isso antes do micro-ondas. Por quê? Porque não tinha como descongelar aquilo ali. Então, eu venho uma nova forma de cocção, que hoje a gente já nem mais observa que tem um micro-ondas em casa, né? Com algumas restrições, inclusive, de alguns médicos que não aconselham, mas eu uso, e trazer essa possibilidade de eu resolver a questão da alimentação. Veja quantas questões vieram embutidas com o surgimento de um micro-ondas dentro de casa, na qual eu trago a visão do tamanho de alimentação, das porções que passam a ter dentro do supermercado, das geladeiras que passam a ser freezers com compartimentos separados. Então, é toda uma gama de resultados que surgem nessa esteira de que a gente nem percebe mais, porque ele vem para resolver um problema específico e intencional. Né? Então, essa inovação colateral, digamos assim. Exatamente, e que traz uma série de outros serviços e que mudam o mercado, porque, de alguma maneira, essa inovação ela está trazendo mudanças no mercado. Meu Deus, eu me lembro que quando... Eu sou bem antiga, mas quando começou a ter cursinhos de como fazer congelamento de alimentos, porque a gente não sabia, era uma coisa totalmente nova. Então, entra uma série de outros serviços e propostas que está atrelado àquela mudança, quer seja da tecnologia ou comportamental. O problema a ser resolvido sempre vem antes da inovação em si, né? É ele que provoca a inovação. É ele que é o combustível. Ele que é o combustível para que a gente possa imaginar, aqui reside um problema, posso trazer algum olhar diferente e com isso, então, eu trago a inovação. Né? E aí a gente tem hoje uma gama infinita, né, de classificação dessa inovação, e tem de formas verticais, de formas horizontais, onde a gente pode trazer isso com várias abordagens, né? Então, tem muitas pessoas que ainda acham que a inovação é só da tecnologia, né? Mas nós temos uma inovação incrível em serviço e que não é recente, né? Por exemplo, quem que não lembra
do que era a gente fazer uma marcação de uma passagem aérea antes do surgimento da Gol no Brasil, né? Então, uma companhia aérea que vem com uma mudança comportamental, com uma nova tecnologia e que deixa... E a gente recebia uma folhinha impressa como se fosse de um ticket de restaurante e aquilo era o meu bilhete aéreo, né? E antes tinha um caderno com 12 páginas. Vocês nem o Google, quem está nos assistindo, o que era um bilhete aéreo de uma companhia aérea convencional. Tinha que ir numa agência específica, ela colava uns selinhos em cima. Quer dizer, a gente até esqueceu disso. Hoje, nós fazemos um check-in todo pelo celular já e com possibilidade de eu fazer um check-in no avião já por reconhecimento facial. Então, o que se quer hoje? A gente não quer mais ter fila. Então, tudo aquilo que implica em algum ponto de atrito vem a inovação e que muda no serviço através da tecnologia. Então, essa é uma visão que a gente pode trazer muito ampla, muito favorável a novos negócios, inclusive. Acho que esse exemplo que você trouxe da passagem é bastante emblemático no sentido de que a gente esquece muito fácil, né? Muito rápido. Do que significou aquela inovação no nosso dia a dia. A gente estava falando mais cedo, eu e Guta, sobre a questão do livro das ruas, né? No guia de ruas versus o Waze ou qualquer Google Maps, enfim, esses aplicativos hoje que nos ajudam aí a nos locomovermos pela cidade. Antes você tinha que ser hábil, né, em manusear o livro, estudar um pouco antes, porque também em tempo real, se você estivesse sozinho, era muito difícil, né? Mas antes do Waze teve o GPS, que também precisava ser atualizado, tinha que desconectar porque não era online. E hoje com os aplicativos é você entrar no carro, colocar o seu endereço. Eu fiz assim, né? Olha, é assim, né? Para ver como a gente, né, tem um resquício aí, inclusive manual. E aí você é direcionado para o seu destino. E a gente hoje não percebe tanto esse valor a cada vez que eu ligo o Waze, de como era diferente. Mas aí, puxando um gancho que você falou dos diversos tipos de inovação. Quando a gente fala de inovação aberta, né, e a gente, ao mesmo tempo, observa um mercado cada vez mais, né, mais combatente, mais agressivo entre si pela busca do consumidor, do cliente. Você vê aí alguma questão ou vamos por algum outro caminho no sentido do ganha-ganha antes de qualquer coisa entre as empresas? São duas vertentes, né? Para quem está nos escutando aqui, são duas vertentes que a gente tem que considerar como dois caminhos, né? Primeiro é a minha manutenção dentro da minha organização enquanto sobrevivendo no mercado que é acirrado, né? Então eu posso ter uma variável ali. A outra é a inovação aberta, que significa que eu não tenho tudo dentro de casa. Então, nesta inovação, é quando a empresa entende o ecossistema da qual ela faz parte. Então, eu faço parte de um ecossistema e vou buscar profissionais fora da minha estrutura básica para poder trazer essa inovação. Então, um exemplo aqui do EdTech, né? Então, nós não temos todos os profissionais que são conteudistas aqui dentro. Vocês vão buscar no mercado quem tem se destacado. Então, não deixa de ser um processo de uma inovação aberta, sabendo que eu não tenho tudo dentro de casa, né? Então, vem as empresas, poxa, eu preciso trazer hoje uma análise de uma observação de carregamento de um navio no Porto de Santos ou em qualquer outro porto aqui no Brasil. Existem hoje a situação estrutural da empresa, que ela é extremamente complexa, pesada, né? Uma empresa de logística que movimenta navios é muito grande, mas ela pode fazer uma parceria com uma startup que vem fazendo monitoramentos de navios na orla, por exemplo, e que vai suprir essa grande empresa estruturada de uma informação que ela não precisaria desenvolver. Então, o que é que significa? Então, eu vou para o mercado, principalmente para as universidades e aceleradoras de startup, porque são nascentes aquelas informações ali, e passo a buscar parcerias estratégicas onde eles vão me suprir de uma tecnologia que eu não tenho tempo de resolver. Então, isso é muito interessante, né? Então, eu vou buscar inovação aberta na comunidade da qual eu faço parte,
trazendo essa interação. E tem aí um processo bem ganha-ganha. Quando se trata de universidades e centros de pesquisa, é muito importante porque essa grande empresa que tem recurso hoje para investir na pesquisa aplicada, né? Nós temos ainda muito pouco no Brasil isso, mas começa a crescer. Muito grande isso em outros países bem desenvolvidos, né? China, Estados Unidos, Inglaterra, enfim, tem muitos outros países que têm isso muito claro, assim. Então eu vou para essa universidade e vou dizer, olha aqui, doutor, laboratório tal, ao invés de vocês ficarem fazendo pesquisa sem aplicabilidade, por que não fazer para mim aqui e eu aporto o recurso, né? Então isso tem um incentivo muito grande, principalmente na área de fármacos, né? Porque são pesquisas que levam 10 anos e que requer grandes laboratórios, rateiam o custo, né? Então, áreas de logística, de estrada, de novos materiais, que também leva tempo, eu estou rateando o custo com outras empresas, cada um mantendo ali os seus sigilos, com NDAs que são assinados, mas eu estou trazendo isso a partir... E o benefício é compartilhado. E o benefício, né? é compartilhado. Então, o que veio hoje, quando a gente vê grandes empresas apostando nos seus labs, que se chama, né, nos seus laboratórios? Eu ajudo as startups da região, do Brasil, do mundo, da qual elas precisam, às vezes, de um aporte financeiro que não é muito grande para poder continuar desenvolvendo a tecnologia. Em contrapartida, eu dou a minha empresa para ela poder pesquisar. E todo o ecossistema se beneficia. Todo o ecossistema se beneficia. Porque aí eu não estou arranjando um sócio necessariamente, eu estou sendo um fornecedor homologado por aquela empresa com outro padrão, porque você sabe que grandes empresas, a homologação é complicadíssima, ali tem também uma variável que facilita, e aí eu trago benefício para os dois lados, para quem precisa de um caso real, que não vai ficar no fictício, e a empresa que precisa daquela solução, né? Então isso também facilita muito e eu acho a inovação aberta um caso maravilhoso, vale a pena pesquisar e trazer quem é da sua comunidade, quem que pode atrair. E entender que realmente é um processo de ganha-ganha. Né? É um processo de ganha-ganha. Existem plataformas hoje no mundo que já trabalham com inovação aberta, das quais eles colocam um desafio ali e remuneram o profissional que traz a solução, então não é gratuito, e que ali todo o ecossistema se beneficia. E a gente estava aqui falando de inovação aberta, agora eu quero conectar com a importância da liderança nesse cenário de inovação. A gente sabe como é importante em ações, principalmente, né, de inovação, o patrocínio, né, da gestão para que isso realmente deixe de ser uma ideia, uma discussão etérea para se tornar algo real, né, factível. Nas suas, né, observações, leituras e estudos, como que você localiza a liderança dentro desse movimento de inovação? É fundamental. É mais do que necessário. Sem a liderança, sem esse patrocínio interno dentro da organização, a inovação não acontece. Então, quando eu tenho ainda um ambiente muito de comando e controle, onde tudo tem que ser monitorado, tudo tem que ser fiscalizado, e aquela empresa ela ainda tem um processo muito arcaico, né? Muito fordista, como a gente chama, ainda que tem uma visão muito industrial, ali é muito difícil, não tem como progredir qualquer ideia de inovação. Agora, quando a gente passa a ter um board aberto, né? Temos uma diretoria que proporciona isso, e temos líderes conscientes que é pela autonomia e pelo protagonismo que eu liberar para a minha equipe, que as ideias vão emergir, que vou criar um ambiente propício, essa inovação começa a aparecer. Então, eu sempre comento assim, por experiência própria dentro das empresas, não adianta um grupo de base fazer uma grande mudança e vamos fazer, porque chega num momento que bate no teto e realmente, por melhor que seja a ideia, por mais que tenha sido testado, aquilo não sai do campo da imaginação daquele grupo abnegado que às vezes trabalhou 6 meses em querer fazer mudanças dentro da empresa, né? Então, primeiro aspecto, que é um caso prático que eu sempre oriento, assim, quem é
que vai apoiar essa ideia aqui dentro. No início, No antes de início. você começar início. a colocar carvão na máquina para queimar. Comprar o carvão. Antes Exatamente, de comprar o você carvão, já envolve. a gente já tem que trazer. Então, quem é o nosso grande sponsor aqui dentro? E daí tem o líder da área de operações, vamos dizer assim. Tá, e quem é o diretor deste líder? Então, um degrau acima ainda. Um degrau acima. Então, como que nós vamos vender esse projeto para que esse diretor... Porque quando eu já entro em nível de diretoria, superintendência, eu já tenho uma fatia grande que está abaixo daquele grande sponsor. Então, já começo a ter possibilidade de que, pelo menos naquela diretoria ali, a questão aconteça, né? Então, esse é o primeiro ponto. Se não tem nada... e já aconteceu, não tem motivação, então, beleza, vamos fazer aqui uma capacitação, vamos aprender como se faz e você vai levar isso para a sua vida. Mas não vai ter mudança aqui dentro da estrutura organizacional. Não tem mesmo, gente. Não tem mesmo. Agora, quando vem, que é uma decisão da diretoria, que é uma decisão do board e que coloca um patrono da ideia, né, delegado por alguém, aquilo acontece e realmente vai até o final, né? Então, aquilo passa a ser implantado, enquanto possibilidades de eu trazer inovação. Já existe isso muito disseminado, temos empresas hoje que já está na cultura organizacional trazer inovação, às vezes não é uma necessidade porque eu acho cool, bacaninha, legal, mas é porque o mercado está exigindo. Então, hoje tem questões, principalmente no sistema bancário, que ou eu inovo ou eu vou perder cliente, né? Tem hoje sistemas de e-commerce, de compras pela internet, ou que seja, que se eu não tiver uma boa experiência do cliente, em números de cliques e de facilidades de pagamento, eu não vou comprar mais ali. Então, isso também o mercado vai trazendo essa exigência de que se não tiver fácil, eu não vou querer. Vira um ofensor. Exatamente, eu passo a ser um detrator daquele processo, né? Então, não é uma questão de um atrator, mas ele passa a ser um detrator. Então, essa é a pergunta que a gente deixa aqui. Até qual é a sua área de abrangência, qual é a sua área de autonomia dentro da empresa e até que ponto... Todas as alianças necessárias. Que alianças estratégicas eu posso fazer dentro da organização. Acho que ficou claro aqui para todo mundo, né, a questão da importância da liderança. Mas vou dar um tempero a mais aqui. Tá. A gente ouve muitas vezes que a cultura da empresa não me permite, ou eu tenho dificuldades em propor inovação porque a cultura da empresa, a cultura da organização, ela é um pouco mais resistente a isso. E aí, Guta, como que a gente começa? Por onde a gente começa? Sai da empresa. Não tem outro... Pede demissão. Mudar a cultura não é algo simples nem fácil. Você não consegue mudar a cultura de uma organização. Ponto. Porque isso, porque aquilo. Ou você está no alto comando e vai trazer uma nova diretriz junto àquele board, ou não tem como mudar. Você pode atenuar questões, mas quando ela é aquilo, principalmente nós temos 90% das empresas no Brasil são empresas familiares. É muito complicado, gente, não tem que se iludir. E tem gente que vem, mas eu não consigo mudar, não consigo implantar. Saia da empresa, tenha coragem de romper e vai procurar quem é a tua turma, porque realmente não tem espaço, não tem. Não acontece assim, né? Ela realmente é meio avassaladora, ela tende a nos colocar numa visão comportamental de reação, né? E não de ação. Então, não incomoda, não venha com essas suas coisas, de novo estás aqui trazendo esses problemas, a pessoa passa a ser meio que problemática dentro da estrutura organizacional, não me incomoda, vem ela de novo com aquelas ideias que não sei do que, tal, né? Porque a manutenção da estrutura da organização em si é maior do que tudo. É uma questão da nossa própria sobrevivência, quando a gente está com falta de comida, falta de água, está com muito frio, o que a gente quer? A primeira coisa quer sobreviver, né? Então, o primeiro aspecto de qualquer organização é a sua sobrevivência. Se ela não está conseguindo trazer essa base, ela não vai pensar na inovação. A menos que
a sua sobrevivência dependa da inovação, que foi o caso de toda a visão que a gente viu com todo o ramo de taxistas, né? Quando chegam aplicativos, hoje já não é tão forte os aplicativos para táxis, né? Mas mudou. Mas é aquela questão, teve mudanças claras ali. Por quê? Porque o negócio estava sendo comprometido, né? Então, ou eu trago uma mudança ou eu vou sucumbir enquanto negócio. Então, primeiro ponto, né? Se uma média liderança, uma liderança inicial que está nos ouvindo, puxa, mas eu tenho tanto sonho. Comece comendo mingau pela borda, comece mudando processos, comece a trabalhar naquilo que eu chamo que é o horizonte 1, que é a nossa base primeira, né, que é a curto prazo, aquilo que está no seu job description, é aquilo que você está escrito que você pode fazer. Comece mudando aquilo ali que é possível, seja automação, seja robotização, trazer novos processos, novos métodos de venda, etc., porque aquilo está naquilo que está no seu job description, né? Então, já pensar num horizonte 2, que já muda o modelo de negócio, que já traz outra forma de monetização, eu já dependo de autorização de uma instância maior, ali eu posso barrar. Então, aquilo ali que quer mudar, quer inovar, o que está na Deu o primeiro passo, né? Qual é a minha área aqui? Qual é o meu latifúndio aqui? E ali você pode fazer mudanças, porque depende só de você, né? Agora, se tem uma barreira que já não passa, respira, se prepara e vai para o mercado, né? Porque é o que eu tenho visto, assim. Sim. E a gente tem trazido isso, que eu estou falando, é de experiências vividas dentro das empresas, né? Onde às vezes tem uma mudança muito grande, se é chamado para fazer realmente movimentos para poder trazer inovação, e é uma decepção para o... É frustração, né? É frustração, frustração acumulada. Porque né? vai se fazendo, se testa, faz o protótipo, vai para um produto mínimo viável, às vezes se estabelece uma prova de conceito e aí chega para apresentar... para a diretoria. Não, mas não quer esse negócio. Ou não tem volta, dinheiro, né? a bola volta. E aí, Guta, bom, a gente falou sobre a importância da liderança, né? De como essa é uma etapa importantíssima, né? Nessa movimentação de inovação. Mas eu, enquanto líder, né? Que conhecimentos, que habilidades eu preciso ficar atento, eu preciso buscar para ter no meu repertório quando o meu objetivo é justamente ser aí um direcionador do processo de inovação na minha empresa? Nós temos um programa aqui, né, dentro do All EdTech, que é chamado Liderança Ambidestra, e esse é o conceito que eu quero trazer aqui, né? O que tem sido esse ambidestro? Onde eu trabalho com os dois lados do cérebro, né? Então trazendo, em inglês eles falavam do exploitation e exploration. Então, quando a gente traduz, fica tudo exploração, que é um verbo horroroso em português, que muito carregado de preconceito, inclusive, né? Mas, em síntese, o que nós queremos trazer com essa liderança ambidestra é que, sim, esse líder tem que cuidar tanto da questão de indicadores, onde ele vai trazer todos os KPIs necessários para poder manter o negócio de pé. Então, sim, eu tenho que botar esse trem tem que chegar na próxima estação, não posso parar aqui porque resolvo fazer uma inovação na minha alimentação e vou parar o trem, não, ele tem que seguir. E, de outro lado, eu trago essa inovação, a criatividade e os espaços para as ideias poderem emergir sem pré-julgamento, com espaço de ampliação e trazendo isso para dentro da sua equipe. Nós temos muito bons líderes em KPIs, em métricas, em resultados, na sua bonificação, no seu resultado no final do ano ou até no semestre. Fazemos isso com primoroso rigor há muitos anos. O que nós temos que trazer agora é que essa visão da inovação, ela não é mais restrita a uma área específica de pesquisa e de desenvolvimento, como foi isso por muitos anos dentro das empresas, aquela área fechada, sejam inovadores, né? Então abrir a porta, hoje nós temos que inovar. Não, isso não acontece mais, a gente sabe que a inovação ela pode emergir de qualquer situação e temos que ter esse líder, então, hoje focado em trabalhar com times automotivados, autogerenciáveis, que são aquilo que a gente chama dos squads. Ele tem que ter uma visão das metodologias ágeis em trazer esses grupos de uma forma autônoma, porque a gente sabe que
comando e controle, não tem como você ser inovador, né? Nós temos que trazer esse líder apaixonado pela tecnologia, ele tem que ser um visionário em trazer a tecnologia a nosso favor, não tem que ter medo de testar um novo ambiente de metaverso, desde que aquilo ali me traga uma contribuição para a minha inovação. Então, imagina que eu faço trabalhos em oceanos profundos, existem, né? Nós temos aí todas as petrolíferas aí que fazem análise. Então, como que eu posso fazer capacitação hoje nesses ambientes pelo metaverso? Então, eu trago isso para dentro da minha organização. Então, trazer a tecnologia a nosso favor, então, como algo, até ir à frente em algumas questões, né? Sempre observando segurança. A gente viu casos assim que não concordo muito de trazer uma inovação que coloque a vida das pessoas em risco. Eu acho que a gente tem que trazer isso de uma forma muito calma, né? E esse líder tem sido chamado de um líder voltado para as pessoas, no sentido de que eu posso promover ambientes de trabalho saudáveis e as pessoas serem felizes. Então, esse é um assunto que está se trazendo agora, nessa visão de que eu não preciso ter ambientes tóxicos, de agressão ou de bullying para que as pessoas possam trazer bons resultados. Não, está comprovado que esse ambiente saudável, e que eu não vou dizer que é um líder humanizado, porque eu tenho restrição a esse termo, mas que ele é um líder humanitário. Então, ele está preocupado, sim, com a sustentabilidade, ele tem visão dos impactos ambientais, ele tem uma ação voltada para o entorno da sua organização, ele trata as pessoas com reverência naquilo que precisa, né? Então, esse líder humanitário, que no fundo quer ver as pessoas da sua equipe felizes, também começa a ser hoje uma habilidade necessária para que a gente possa ter ambientes de trabalho saudáveis. E ele é o primeiro responsável por isso, né? Onde eu não estimule a competição, mas eu trago a figura da colaboração, né? Ambientes inovadores são, antes de tudo, ambientes colaborativos. Eu não posso ter o melhor funcionário do mês, eu não posso ter a melhor ideia, não acontece isso. Então, eu preciso trazer essa ambiência da colaboração, onde eu vou deixar de trabalhar as questões de comunicação não violenta. Tem que ser natural isso, gente. Educação no trato, no fino trato com as pessoas, eu acho que é elegância, sabe? Sim. Esse líder é um cara elegante. Ela também pode ser elegante no sentido de que tratar bem as pessoas é elegância, né? Eu acho que chiquérrimo, chiquérrimo, quem é elegante no fino trato com as pessoas, né? Então, vejo que isso passa a ser, essas soft skills que a gente tem dito, como uma necessidade premente de nós trazermos esse ambiente para dentro de casa. E não ser exceção, né? E não ser exceção. Eu não quero ninguém me maltratando, né? A gente já tem tanto perrengue, tanta questão, né, tanta questão na vida para lidar, né? Tanto problema de condomínio, onde que estacionou o carro, quem é que está pegando meu carro. Então, por que não posso, já que a gente passa um período tão longo dentro das empresas, nós temos ambientes onde a gente realmente possa florescer, né? E não é só trazer o brilho, né? Porque também tem que brilhar ou iluminar, né? Quando a gente ilumina, é muito mais amplo, né? Quando a gente traz essa visão. E Guta, a gente já está aqui caminhando pro pôr do sol do nosso bate-papo. E aí eu queria, tem alguma dica de livro, de leitura, enfim, que você tenha tido contato aí recentemente para compartilhar com o nosso público sobre inovação, sobre liderança e inovação, enfim, sobre esse nosso bate-papo? O que eu tenho visto mais, pelo menos nessas últimas buscas que eu tenho feito, assim, é de trabalhar muito mais essa visão do quanto humanos que somos, porque se nós resgatarmos o nosso lado humano, o restante está resolvido. Né? Então, é o trabalho do Lelu quando fala reinventando as organizações, quando a gente está trazendo essa organização TIA, o que está falando, que traz essa consciência autogerida dentro dela, né? Ou Organização Sem Medo é um outro livro que também traz essa visão, ou a Teoria U do Sherman, que traz também isso. Então, é muito mais hoje sobre enquanto eu, pessoa, né, que habito hoje um corpo e sou um ser espiritual, que temos que resgatar isso
do que necessariamente estar trabalhando com muitas técnicas, né? Hoje o que eu vejo é muito mais um processo de autoconsciência, nisso que a gente precisa trazer, porque quando eu tenho minha autoconsciência e sei das minhas necessidades, eu também sou mais complacente com quem está do meu lado. Então, se eu não me conhecer, não adianta nada de um monte de treinamento, né? Não vai adiantar um monte de capacitação, porque você vai estar dando batida na cabeça aí à toa e não está trazendo aquilo que eu, enquanto pessoa, o que é que eu posso melhorar hoje, né? Então, a minha literatura tem sido mais voltada para essa vertente do que necessariamente técnica. Técnica, a gente corre atrás, corre atrás, dá um Google que está cheio de técnica, né? Mas o processo da autoobservação, isso é muito importante, né? Dessa autoconsciência, né? Daquilo do meu tom de voz, né? Eu estou fazendo agora musicoterapia. Uau! Porque eu começo a me escutar, às vezes eu digo, sou muito agressiva no meu tom de voz, né? Então, então é isso, o teu tom te incomoda, né? O teu tom de voz atrapalha, vamos ver o que pode fazer. Vamos fazer uma coisa diferente, né? Então é o que eu deixo aqui como dicas e sugestões, o quanto que você se conhece nesse processo. Maravilha. Guta, mais uma vez, muito obrigado Querido, pela presença, pelo bate-papo. Adoro, sempre com você o bate-papo rende. A gente poderia ficar aqui mais umas 2 horas fácil, né? Pode me chamar que eu venho. E também muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando e até o próximo episódio do nosso Sapiência Talks.